Minha conversão ocorreu em 1816, quando eu tinha 34 anos. Comecei a estudar a Bíblia de maneira intensa, comparando versículo por versículo e utilizando uma concordância bíblica. Nesses estudos, ao interpretar a profecia de Daniel 8:14, até 12.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, cheguei à conclusão que vivíamos nos últimos dias da história desse mundo. Entendi que Cristo só voltaria por volta de 1843 ou 1844 para purificar essa terra do pecado. Passei mais 5 anos estudando para ter certeza dessa compreensão, até que em 1831 fui chamado por Deus para pregar acerca desses assuntos. Após mais estudos, entendi que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Preguei a mensagem da esperada volta de Cristo até 22 de outubro, quando finalmente ficamos decepcionados, pois ele não veio naquela data. Após esse apontamento, continuei estudando com muitos outros, para ter certeza do que tinha acontecido e o que tínhamos interpretado de errado, pois Deus nunca falha. Bom dia, feliz sábado. Eu sou Josué Raimes, fui um grande promotor e organizador do milherismo. Aos 20 anos, tornei-me ministro da Conexão Cristã e a minha capela era considerada uma sede de reuniões para reformas. Em 1839, convidei o Miller para fazer uma série de reuniões em minha igreja. Com seu temperamento de empreendedor, tomou a frente da publicação de livros e revistas sobre a volta de Cristo. Liderei a abertura de reuniões campais e providenciei uma tenda gigante para 4.000 pessoas ouvirem a pregação. Bom dia, feliz sábado. Sou Josias Leite e fui ministro metodista e aceitei as palavras de Guilherme Miller em 1838. Escrevi vários artigos e um livro com 200 páginas sobre a esperada volta de Jesus. Mas em 1840 eu fui o organizador das publicações milleritas e viajei bastante pregando as profecias de Jesus. E juntamente com Guilherme Miller e Josué Raimes, trabalhamos bastante no movimento e ele pode crescer com um grande número de homens. Bom dia, feliz sábado. Sou Carlos Fisch, conceituado ministro congregacionalista e fui conhecido como um grande pregador. Em 1838, aceitei os ensinamentos de Guilherme Miller, mas foi através da pregação de Josias Leite que aceitei a mensagem da volta de Jesus em nossos dias. Tornei-me um dos mais corajosos, agressivos e bem-sucedidos ministros milleritas. Criei o diagrama profético de 1843, onde estavam todos os detalhes da profecia e da mensagem millerita. Em 1843, fui um dos mais destacados líderes milleritas. Bom dia. Em 22 de outubro de 1844, 10.000 crentes ficaram até tarde na expectativa do aparecimento de Jesus nas nuvens, enquanto inúmeros outros ficaram à espera, na dúvida, temendo que os milleritas pudessem estar com a razão. Findou-se o dia, Jesus não voltou. Os fiéis ficaram em total confusão e desânimo. Aqueles que haviam crido no retorno de Cristo, naquela data se dividiram ao menos em 3 grupos. O primeiro, os que retornaram às suas igrejas de origem e abandonaram a crença no segundo advento. O segundo, os que abandonaram a fé cristã. E o terceiro, os que continuaram crendo, de alguma forma, na mensagem millerita. Os que continuaram a crer na mensagem, por sua vez, se dividiram em 3 grupos. Primeiro, retorno de Cristo era algo certo. A data, porém, estava errada. Segundo, Cristo veio realmente em 22 de outubro de 1844, mas de forma espiritual. E terceiro, a data da profecia estava correta. O equívoco estava no evento. Dos 3 grupos, o último era o menor deles, mas foi aquele que se perpetuou e deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Eles entendiam que a data da profecia estava correta, porém, o evento não havia sido compreendido. Qual teria sido o erro de Guilherme Miller? Em 23 de outubro de 1844, encontrou-se a resposta. Meu nome é Aira Edson. Eu participei daquela decepção de 22 de outubro de 1844. Mas no dia seguinte, em uma reunião de oração no meu milharal, eu tive uma visão, no qual eu via Jesus Cristo como sumo sacerdote, passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário, no céu. Era tudo que nós precisávamos, porque Guilherme Miller acreditava que o santuário era na terra, mas não, a purificação seria no santuário celestial. Experimentei o desapontamento sem perder a minha fé. Decidi guardar o sábado em 1845. Dali em diante preguei sobre o sábado como selo de Deus vivo. Trabalhei viajando e pregando sobre o sábado durante 18 anos após o desapontamento. Até 1863, quando ingressei na organização formal da Igreja Adventista. Fui presidente da Conferência de Beto Rico em 1863. Quando o nome da Igreja Adventista dos Sétimos Dias foi adotado para o grupo dos guardadores do sábado que esperam pela vinda de Cristo. Bom dia, sou Tiago Light. Eu tinha 23 anos quando também passei pela experiência do desapontamento, mas não perdi a fé em Deus e não deixei de estudar os seus ensinos. 2 anos antes, ouvi Guilherme Miller, Josué Himes e peguei os diagramas proféticos e saí viajando por vários lugares pregando a cavalo. Em 1845, conheci a senhorita Ellen Ham. Namoramos quando tivemos plena certeza da vontade de Deus para nos casarmos. Nos casamos no ano seguinte. Após o nosso casamento, comecei a guardar o sábado, como também me dedicar mais profundamente ao ministério das pregações e das publicações. Em 1850, eu era líder da Organização dos Adventistas Guardadores do Sábado, até que em 1860 houve a primeira Assembleia Geral dos Adventistas. Fui editor de vários jornais, periódicos e revistas que pregavam a mensagem adventista. Quero chamar agora minha esposa Ellen White para que conte seu testemunho. Olá, me chamo Ellen e nasci na cidade de Gora, estado de Maine, nos Estados Unidos, no dia 26 de novembro de 1827. O meu pai, Roberto Herman, era fazendeiro e chapeleiro, e minha mãe, Eunice Globe Herman, trabalhava em casa, cuidando da família. Lá em casa éramos 10 pessoas, meus pais e 8 filhos, 2 meninos e 6 meninas. Eu e minha irmã mais nova, Elizabeth, somos gêmeas e éramos as caçulas. Querida, você não vai contar aquela história do acidente? Ah, sim. Certa vez, quando eu estava voltando para a escola, uma garota mais velha começou a me ofender. Eu não sabia do que se tratava e quando olhei para ela, ela arremessou uma pedra que atingiu meu rosto. Doeu tanto que eu fiquei 3 semanas inconsciente. Isso foi tão sério que o pai de Ellen, que estava viajando a trabalho, quando retornou, não reconheceu o rosto da filha. Parecia que cada traço do rosto dela tinha mudado. Depois do acidente, Ellen perdeu muito sangue, o que deixou com problemas respiratórios. E até hoje ela sofre com problemas de saúde. É verdade. Minhas mãos ficaram trêmulas e eu tinha dificuldade para escrever. Não conseguia mais estudar. Até
Até a minha visão foi danificada e eu comecei a enxergar as coisas embaçadas, sentia fraqueza e logo desmaiava. A professora encarregou a menina que causou o acidente de ajudar ela nos estudos. Porém, não adiantou. Aos 9 anos de idade, parei de estudar. Naquele tempo, o atendimento médico era muito precário, pois o inverno era muito rigoroso, além de não ter hospitais na cidade. Os médicos não tinham experiência. Para vocês terem uma ideia, não era como nos dias de hoje, que os médicos precisam estudar 6 anos. Naquela época, eles estudavam apenas 3 meses, defendiam uma tese, faziam uma prova escrita e já saíam com diploma de médicos. Bom, enfim, eu era da igreja metodista e me batizei aos 12 anos de idade. Eu me preocupava muito com a minha preparação para a volta de Cristo. Sabe, eu acredito que tudo que aconteceu comigo por causa daquele acidente foi para a obra de Deus. Mais tarde, quando Ellen estava se lembrando de algumas coisas que aconteceram na sua vida, ela escreveu: "O golpe cruel que para mim tirou as minhas alegrias aqui na terra foi responsável para que eu dirigisse meus olhos ao céu." E em março de 1840, eu e minha família ouvimos uma pregação de Guilherme Miller e concordamos com o seu ponto de vista de que o advento de Deus ocorreria no ano de 1840. Alguns dias depois, num acampamento realizado em Brookston, estado de Maine, nos Estados Unidos, Ellen se batizou. Isso mesmo, fui batizada no dia 26 de junho de 1842. Por preferência minha, meu batismo foi por imersão. Eu tinha 17 anos quando também passei pelo grande desapontamento. Mas eu confiava que Deus estava à frente daquele movimento e não perdi minha fé. Naquele tempo, Deus já se manifestava a fim de conceder a Ellen o dom da profecia. Em uma manhã, com apenas 17 anos, ela teve sua primeira visão. Nessa visão, eu vi a representação do povo de Deus entrando na cidade celestial. Existia um caminho estreito acima dos montes, no qual Deus estava ao final para recepcionar as pessoas que chegavam. À frente do caminho existia uma forte luz. Essa luz contou-me um anjo que era a representação da mensagem de Deus sendo pregada pelo mundo. Nesse momento, eu percebi que as nossas orações estavam sendo respondidas, pois não era o fim do caminho. Na verdade, era o início de uma trilha que deveríamos seguir para conseguir chegar a Deus. Quando Ellen relatou essa visão ao grupo de adventistas em Princeton, todos acreditaram como verdade vinda de Deus. E em 1845, fui chamado para relatar essa minha visão para integrantes de grupos adventistas do estado de Maine. Um jovem, 6 anos mais velho que Ellen, ao ouvir suas visões, rapidamente aceitou como verdade. Esse jovem era eu. Foi assim que eu entrei na vida de Ellen. E no dia 30 de agosto de 1846, me casei com Thiago White. E meu nome, que era Ellen Gold Herman, passou a ser Ellen Gold White. Passamos 35 anos casados e tivemos 4 filhos. Sempre tivemos certeza de que as visões de Ellen eram inspirações divinas. As pessoas iam